Glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, irmãos. Ele está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Quantos creem, digam amém. Pode sentar no seu lugar. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Josué capítulo número 7. Só enquanto eu leio o texto, depois você pode. Josué capítulo número 7. Hoje de manhã nós fomos ministrados numa palestra sobre prevenção ao suicídio. Foi muito bom, por sinal. E por isso nós não pregamos a série, vamos pregar a série agora à noite. Você sabe que nós estamos numa série de mensagens chamada A Conquista da Terra Prometida. E hoje nós vamos pregar Josué capítulo de número 7. Na verdade é o capítulo inteiro, mas eu não vou ler o capítulo inteiro porque a gente ainda tem um momento muito especial, muito importante, o qual nós vamos fazer no final deste culto. Nós vamos orar sobre as nossas eleições ao final do culto. Então eu não quero tomar muito tempo seu naquilo que diz respeito à palavra. Josué 7, eu vou pensando aqui alguns versículos e vou dizendo para os irmãos. Quem achou, diga amém. Versículo número 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo de número 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio aquilo que foi roubado. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Versículo de número 26. E levantaram sobre ele um monte de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Meus irmãos, assim, quando a gente decidiu pregar Josué, eu conheço bem o livro de Josué, li muitas vezes, e eu estava na torcida para que não caísse para eu pregar o capítulo número 7, mas não deu certo. Porque hoje eu vou falar com os irmãos rapidinho, ou não, sobre pecado oculto. Então, vamos orar, a gente vai precisar. Vamos orar. Senhor, com todo o temor do mundo, eu me coloco na Tua presença, te pedindo que o Teu Espírito fale ao nosso coração, e que tudo aquilo que está por debaixo dos panos seja revelado para a glória de Deus. Que Teu Espírito, que é luz e verdade, fale ao nosso coração nessa noite, e que haja libertação, que só vem mediante a verdade. Por isso eu te peço a verdade, a Tua luz, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Vou tentar ser mais rápido hoje para a gente ter um tempo bom no final. Irmãos, no capítulo número 6, você foi com Josué lutar em Jericó, não é isso? Capítulo número 6, derrubamos as muralhas de Jericó. Deus deu uma série de ordens que a gente conhece bem: cerca a cidade 1 dia, 2 dias, 7 vezes no 7º dia. Mas no meio dessas ordens que Deus tinha dado ao povo para eles derrubarem Jericó, havia também um preceito do qual, uma coisa que eles teriam que fazer depois que a cidade fosse derrubada. Quando as muralhas caíssem, havia algo que Deus havia pedido que eles teriam que fazer. Isso está em Josué 6, abra sua Bíblia, é o único texto e a gente volta para o 7. Josué capítulo número 6, 17 a 19, Deus tinha dado uma ordem para o povo expressa. E ele tinha dito em Josué 6, versículo 17, falando de Jericó, ele diz: a cidade será condenada, e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa.
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as-vos condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Entendeu a ordem de Deus, irmão? Está claro? Sim ou não? Derruba Jericó, não mexe em nada. A cidade inteira está condenada. Tudo. A prata, o ouro, os utensílios de bronze vão para o tesouro do Senhor, isso é óbvio, porque no futuro iria ser construído o templo, então esses despojos de guerra iriam ajudar na construção do templo. Capítulo número 7, o que acontece? O povo vai para uma próxima batalha, em Ai, uma cidade pequenininha, certo? Derrubaram Campo Grande, agora eles têm que derrubar Terenos. Que preconceito é esse com Terenos? Corguinho. Tem um pessoal da igreja que me falou: pastor, o que você tem contra Corguinho? Nada, gente, né? Que é a cidade mais perto aqui. Mais ou menos essa proporção. Eles vão para Ai, e aí mandam lá e falam assim: não, Ai é pequenininha, tem pouquinha guarda, não precisa levar o exército inteiro. Eu estou contando para você a história do capítulo 7. Manda só uns 3.000 homens, é o suficiente. E realmente era o suficiente. Eles mandam um destacamento militar, 3.000 homens. Quando eles chegam lá, eles levam um pau, levam uma coça daquela cidade. Eles saem corridos, né, ladeira abaixo, porque a cidade ficava no alto de uma montanha. E 36 dos homens do exército de Israel são mortos. Quando eles voltam para o acampamento com a derrota, o coração do povo se derrete, porque eles falam assim: caramba, derrubamos Jericó e não conseguimos derrubar Ai. E aí a Bíblia diz que Josué rasga suas vestes, joga cinza sobre sua cabeça, vai orar, vai clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, por que o Senhor nos tirou do Egito? É o teu nome. Por que o Senhor derrubou Jericó? É o nome do Senhor que está em jogo. O que as nações dirão a nosso respeito? E aí Deus diz: Josué, é o seguinte, tem pecado no meio do povo. Tem pecado no meio do povo. E o que você vai fazer é o seguinte: você vai chamar o povo, você vai mandar todo mundo se santificar, todo mundo se consagrar hoje à noite, e amanhã cedo eu vou revelar quem é que está fazendo a patifaria no meio de vocês. Josué chama o povo, manda todo mundo, fala: gente, nós perdemos a batalha porque tem pecado no nosso meio. Cada um para sua casa, se santifiquem, amanhã o Senhor vai revelar onde está o pecado no nosso meio. No outro dia, Josué faz chegar tribo por tribo, e ali acaba sendo apontado a tribo de Judá, depois uma família específica, uma casa em específica, filhos em específico, e por fim, acaba caindo sobre Acã. E Acã vai dizer então, vai confessar o seu pecado, vai falar que pegou uma capa, pegou prata, pegou ouro, que está escondido lá na tenda dele. Josué vai mandar buscar aquelas coisas, trazem aquelas coisas. Ele fala: o que é isso que você fez? E aí eles reúnem tudo que Acã tinha, ele, seus filhos, sua esposa, seu gado, levam ele para o vale chamado de Acor, e ali então tem um apedrejamento, e eles são ali dado fim à sua história. Esse é o capítulo de número 7. Então eu queria dizer para você algumas coisas hoje à noite. O pecado é uma tragédia, irmãos. O pecado é uma tragédia. O pecado é sujo, o pecado é mau, o pecado é uma conspiração contra Deus, o pecado é uma quebra da lei de Deus. O pecado é pior do que a pobreza, é pior que a fome, é pior que a miséria, é pior que a morte. Porque a Bíblia me diz que essas coisas, fome, miséria, pobreza, morte, não podem me separar de Deus. Romanos capítulo número 8. Mas o pecado me separa de Deus. Por isso que o pecado é terrível, o pecado é maligníssimo. Se Deus é o supremo do bem, o pecado é o supremo do mal. Quem vive do pecado é escravo dele e não consegue nunca ter uma comunhão plena com Deus. Agora existe uma faceta que é a pior faceta do pecado. E a pior faceta do pecado é o pecado oculto. O pecado que é praticado e escondido. O pecado que é colocado por debaixo dos panos. O pecado, quando eu vivo na transgressão, e mesmo vivendo na transgressão, eu passo para as pessoas uma imagem que está tudo bem, que eu sou santo, que eu sou santa, que eu sou uma pessoa que pode apontar caminhos, que eu sou uma pessoa que pode fazer várias coisas e que não tem nada de errado com a minha vida. Se você lembrar da história do nosso país nos últimos 3, 4 anos, você sabe que uma hora a tampa do esgoto é levantada. Você sabe que uma hora as coisas vêm à tona, os ratos têm que fugir.
E se você olhar o que nós estamos passando nos últimos anos, é uma podridão em cima da outra, um monte de coisa escondida debaixo do tapete, um esquema de corrupção nunca antes visto na história da nossa nação. A gente virou chacota mundial, porque corrupção tem em todo lugar do mundo, irmão, tá bom? Todo lugar do mundo. O problema do Brasil é que ela se institucionalizou, dos mais altos escalões do poder até a relação do guardinha que cuida do seu carro ali. A corrupção vem de cima para baixo, é todo mundo. E a gente viu onde o nosso país foi parar. E o pecado oculto, quando revelado, ele traz vexame, ele traz vergonha. E eu queria dizer algumas coisas para você hoje à noite, simples e direto. E muito provavelmente você não vai gostar daquilo que eu vou te falar hoje. Mas como eu não estou aqui para pregar o que você gosta mesmo, louvado seja Deus. Eu não queria pregar o capítulo 7. Não, é verdade, eu tenho que ser sincero. Não estava sofrendo lá? Estava sofrendo lá em casa. Você fala, está em pecado oculto? Não, gente, fica tranquila. Deixa eu falar algumas coisas para você baseado no texto. Primeiro, o pecado oculto é o ápice de uma progressão do mal na minha vida. O pecado oculto é o ápice de uma progressão do mal na minha vida. Lá no versículo 21, você vai ver que quando ele é descoberto ali, né, ele confessa o seu pecado e ele diz como aquilo aconteceu. O versículo 21 de Josué, capítulo número 7, diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata está por baixo. Tem uma evidente progressão, um ciclo que sempre se estabelece até que chega ao pecado oculto. Ele diz, primeiro eu vi, quando eu vi aquela capa, quando eu vi aquela prata, quando eu vi aquele ouro, eu coloquei os olhos. Mas eu não só vi, eu cobicei. Eu vi e eu cobicei-os. Depois que eu coloquei os olhos, eu comecei a dizer, puxa, se isso fosse meu. E eu não só vi, eu não só cobicei, mas eu fui lá e tomei. Tomei aquilo para mim, mesmo sabendo que aquilo não era meu por direito. Eu vi, cobicei, tomei e por fim escondi. O pecado oculto é esse ápice desse ciclo, é o ápice dessa progressão do mal na vida da gente. Esse ciclo sempre se repete, ou essa escada, se eu posso dizer assim, em decadência, sempre se repete em nós, para que o pecado oculto não é da noite para o dia. Por isso que Tiago, capítulo número 1, 14 e 15, a Bíblia diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa é a paga do pecado. Então o pecado oculto, ele não vem da noite para o dia, ele se estabelece em nós quando a gente, desculpa, pode parecer paradoxal, mas quando a gente chega no ápice do nosso declínio. Aí o pecado oculto se estabelece na nossa vida. Grave o que eu vou te dizer, o mal progride no coração do pecador. O mal progride no coração do pecador. Ninguém vira alcoólatra da noite para o dia. Ninguém sai do zero para ser viciado. O alcoólatra tomou o primeiro copo. Depois ele tomou 2. Depois ele tomou 3. Depois ele começou a perder dinheiro. Depois ele começou a perder o juízo. Começou a perder o rumo de casa. O mal progride no nosso coração. É isso que o Salmo 1 fala, por exemplo. O Salmo 1 não diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma progressão. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda. Não anda. Primeiro ele está andando com os ímpios. Depois ele diz: e que não se detém. Então ele estava andando, mas não satisfeito, ele para. Ele para, junto ao caminho dos pecadores. E depois que ele para, ele se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão. Eu começo andando como quem não quer nada, de repente aquilo também já me para. E a partir do momento que aquilo me para, vai chegar uma hora que eu vou fazer parte daquilo. É uma progressão do mal que está em nós. Se você tem caneta e papel, anota, senão depois você pode ver também no canal da igreja. Mas eu vou dizer uma frase para você. Gostaria que você carregasse ela no seu coração. O pecado te levará mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai te segurar mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai custar mais caro do que você gostaria de pagar.
O pecado te leva mais longe do que você esperava, te segura por mais tempo do que você esperava e te faz pagar mais caro do que você esperava. Então o pecado oculto é esse ápice do meu declínio. Ele é a conclusão de um ciclo mau que eu estou vivendo na minha vida. Não é da noite para o dia. Que mais? O pecado oculto traz consequências gravíssimas. Gravíssimas. No versículo de número 1, que está aí na sua Bíblia, você vai ver que o texto começa dizendo assim, ó, no meio do versículo 1, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Pecaram, prevaricaram os filhos de Israel contra o Senhor, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu podia falar um monte de coisas aqui, mas eu vou dizer só duas das consequências graves do pecado oculto na nossa vida. A primeira para mim é a pior. O pecado oculto faz de Deus nosso opositor. O pecado oculto faz de Deus nosso adversário. O pecado oculto faz com que Deus se oponha a nós. Só tem uma coisa na Bíblia do qual a gente vê quando Deus se volta contra o seu próprio povo. Não é o pecado, é o pecado oculto. Porque o pecado, quando é confessado, ou o pecado quando a gente luta contra ele, quando a gente diz, cara, eu caí, mas eu estou lutando, não é isso que eu quero para mim. Ou eu caí, mas está aqui, eu confesso, é isso que eu fiz. A Bíblia fala que Deus dá graça. Mas quando a gente peca e esconde, isso faz com que Deus se volte contra nós. Apocalipse 3, versículo de número 3. O anjo escrevendo à igreja de Sardes, uns textos que a gente conhece na Bíblia, mas não se liga o que ele diz. Apocalipse 3:3, a Bíblia fala assim, irmãos, ó. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Faz o que, irmãos? Se arrepende. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão. E não me conhecerás de modo algum na hora em que virei contra ti. Eu fico lendo esse texto e falo, mano, que loucura é essa? Deus está dizendo, se você não se arrepender, eu serei o teu ladrão. Eu virei não a ti, eu virei contra ti. A gente conhece a Bíblia, Romanos 8:31, a Bíblia diz assim, se Deus é por nós... Essa parte a gente sabe. Vou te fazer uma pergunta hoje à noite, tá bom? E se Deus é contra nós, irmãos? A casa caiu, velho. Caiu. E o pecado oculto é a única coisa a qual faz com que Deus se volte contra nós. Se Deus é contra nós, o que vai ser de nós? Quem pecou foi Acã, irmãos, sim ou não? Sim, mas a Bíblia diz que a ira de Deus se voltou contra o povo. Contra o povo. Ele já tinha dito, não tinha dito lá em Josué 6? Vai estragar o arraial inteiro, cada um vigia. Então eu não quero fazer teologia sobre isso, porque a gente está no Velho Testamento e tem coisas que mudam muito sobre a graça. Mas eu tenho para mim, pelos anos que eu tenho convivido com gente, de que quando a gente tem perto de nós, no seio da família, nas pessoas às quais a gente tem relações íntimas, gente que carrega pecado oculto, elas acabam prejudicando as outras pessoas. Sempre respinga em quem está perto da gente, respinga no filho, respinga na esposa, respinga no marido. Eu não sei porque é assim, eu só sei que é assim. Eu não creio que você está sendo, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, mas a gente está aliançado. Eu sou uma carne com aquela pessoa, ele é meu pai, ele é minha mãe. Não estou falando de maldição hereditária, de nada disso, mas tem coisas que a gente acaba prejudicando. Os irmãos acham, por exemplo, irmãos, fica na paz, não é meu caso, mas se eu tivesse com um pecadão oculto, os irmãos acham assim que estaria tudo caminhando assim? Os pastores com pecado oculto, não estamos, né? Não estamos. Não, é sério, não estamos. Os irmãos acham que a coisa caminha assim, ou ia respingar alguma coisa na igreja? Sim ou não, irmãos? Porque se não respinga, não precisa viver em santidade, né? Vive com a vida toda torta aí, Deus vai fazendo. Eu não sei porquê, eu só sei que respinga. Eu só sei que interfere. Tem gente que carrega pecado oculto dentro da família e está avacalhando com a família, azucrinando a vida das pessoas que estão à sua volta. O povo sofreu uma derrota por causa do pecado de 36 morreram. 36 morreram por causa do pecado de um homem. E o que Deus estava dizendo para Israel? Estava dizendo, não se iludam. O segredo de vocês não é poderio bélico, não é força militar, vocês não têm nada disso. O segredo de vocês sou eu.
Eu sou o segredo da sua vida vitoriosa. Eu sou o segredo das vitórias. Irmãos, o nosso segredo é a presença de Deus na nossa vida. Esse é o nosso segredo. Vai no Museu de Jerusalém, vai ver as histórias das guerras. Eu falei isso outro dia lá na igreja. Israel estava sempre um ciclo atrás. Sempre uma era atrás. Eu não sei as eras certinho, mas se era do bronze, ele estava na de trás. Se era do ferro, ele estava na de trás, entendeu? O povo estava com arma automática, eles estavam carregando uma bala em cima da outra ainda. Era essa a diferença do poderio bélico entre Israel e os outros. Israel ganhava as batalhas, por quê? Porque Deus era com eles, esse era o único segredo. E Deus diz, a condição para que eu fique com vocês é que não haja pecado. Irmão, Deus não compactua com o pecado. Ele não vai com quem peca e esconde. Então o pecado oculto traz consequências graves, faz de Deus nosso opositor. O que mais? O pecado oculto traz vergonha. Vergonha, irmãos, exposição. Nos versículos 14 e 15 você vai ver que Deus vai direcionar Josué sobre como tratar o pecado. Entendeu? Ele vai dizer, Josué, faz assim, chama o povo inteiro, explica o que está acontecendo, que tem pecado no meio do povo, manda todo mundo para casa, todo mundo aquela noite vai santificar a sua vida, amanhã de manhã todo mundo de volta, eu vou apontar o caminho. Ô irmão, não sei você, mas se eu estou no bolo ali, né, Josué falando assim, gente, ó, tem pecado aí no meio, cada um para sua casa, amanhã cedo Deus vai revelar a malequita que está no nosso meio. Mas eu ia para casa perturbado, eu ia chamar todo mundo da minha casa. Foi algum de vocês? Foi você, né? Você tem cara de que fez isso. Foi você. Falou, não, pai, pelo amor de Deus. Não, mãe, não. Eu ia dar uma dura em todo mundo. Você já imaginou como é que foi o acampamento naquele dia? Entre esses está Acã. Ele sabe que o negócio é com ele. Deus vai mostrar. E eu fico pensando o que passou na cabeça de Acã naquela noite. Talvez ele achou que era um blefe, né? Falou assim, isso aí é um blefe. Josué está rotando grosso para dizer que mas que isso aí. E ele já conhecia a história. Números 16, 32, a Bíblia fala do que Deus fez com a revolta dos filhos de Coré. Lembra disso? Os filhos de Corá. Moisés falou assim, se esse povo aí morrer de veieira, Deus não é comigo. Leia o texto lá. Se esse povo agora, por exemplo, a terra abrisse e engolisse eles, Deus é comigo. O que aconteceu? A terra abriu e engoliu todo mundo. Por causa da rebelião deles. Ele já conhecia a história. Ele sabia como Deus tratava com o pecado, com a rebelião. Aí chega todo mundo no outro dia. E aí funcionava por Urim e Tumim. Não tenho tempo de entrar no que é isso com você. Você põe lá no Google ou vai ler uma Bíblia. Tá, Urim e Tumim, ficava ali no bolso do sumo sacerdote, que era a maneira pela qual Deus falava. Chega a todas as tribos, Urim e Tumim, tribo de Judá, que era a tribo de Acã. Caramba, irmão, que sorte, né? Uma sorte esse Urim e Tumim. Família, Zeraitas, acorda apertando. Casa, Zabdi, caramba. Filhos, Acã. Você já imaginou a vergonha, irmão? Não, sério mesmo. A vergonheira. Alguns dizem entre 500 e 800 mil pessoas que tinham no povo nessa época. Uma Campo Grande. Já pensou a vergonha que caiu sobre ele, a exposição de que ele tinha pegado algo que era condenado, porque tinha duas coisas. Tinha o que era condenado, ele errou duas vezes o miserável. Ele pegou o que era condenado e pegou o que era consagrado. Porque tudo na cidade estava condenado, menos o ouro, a prata e os trens de bronze que ia para o tesouro para construir o templo. Ele pega a capa, muitos dizem que o pecado dessa capa babilônica é a mesma capa, o tipo de capa que aparece lá em Jonas 3,16, que o rei de Nínive tira sobre si. Então, muito provável, Acã pegou a capa do rei de Jericó. Muito provável. Então ele pega aquilo que era desgraçado, por assim dizer, aquilo que era maldito, e pega aquilo que era consagrado, pega dos dois, pega o ouro, pega a prata. Então, às vezes, você pode achar que você nunca vai ser descoberto, né? Eu falei, pastor, já faz 15 anos que eu estou nessa, nunca ninguém me pegou. Sabia que a gente só morre até morrer? Sabia disso? A gente só morre até morrer, é uma vez só. A não ser que Jesus te ressuscita, ele tem um mistério na sua vida, é uma só. Não, você acha que dá para administrar, que dá para manter, que nunca ninguém vai saber. E eu preciso te dizer, na maioria dos casos não é assim. Um dia alguém tira a tampa do bueiro. Um dia o cheiro da morte vem. Um dia o esgoto vai ser exposto.
Vai ser. Foi assim com a vida de Acã. Um dia os ossos podres vão ser desenterrados, a canalice vai vir à tona. A hipocrisia, a mentira, aquilo que era pose, aquilo que era máscara. E nesse dia, tudo que vai sobrar para nós é a vergonha. E a Bíblia diz a vergonha e a morte, porque o pecado depois de concebido gera a morte. Você diz assim, não pastor, pode ser que esse negócio aí que você está carregando vá com você para o túmulo. Pode ser. Eu acho que sim, que tem gente que morreu sem a gente saber a patifaria que estava fazendo na vida. Mas e aí, você vai pagar para ver, irmão? Assim, eu me lembro de Romanos capítulo número 2, versículos 5 e 6. Vai com você para o túmulo, né? Beleza. Romanos 2, 5 e 6, a Bíblia diz, mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, 5 e 6. Um dia vai ser descoberto, de um jeito ou de outro. Eu nem quero entrar aqui, Apocalipse capítulo número 20, que fala do livro da vida, fala do livro da obra de cada um que vai abrir. O pecado oculto traz consequências gravíssimas. Deus se opõe a nós, traz sobre a nossa vida vergonha. O que mais? Falei duas coisas para você, vou falar a terceira, a próxima acabou. A confissão não anula a reparação. Repete comigo, a confissão não anula a reparação. Todo pecado precisa ser confessado e reparado. Todo. Se o seu pecado é direto contra Deus, fere só a Deus, você precisa confessar e reparar o seu relacionamento para com Ele. Tudo bem? Entendeu? Agora, se o seu pecado é contra o seu cônjuge, não adianta você pedir perdão para Deus e não se retratar com o seu cônjuge. Não é isso que a Bíblia diz? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, está aqui trazendo oferta, lembrou que tem? Pede perdão para Deus e entrega a oferta. É isso que está na Bíblia? Não, deixa a oferta, repara com o seu irmão, aí depois você volta e entrega a oferta. Não adianta restaurar na vertical e não restaurar na horizontal. Então a confissão é a restauração vertical, mas a reparação é a restauração horizontal. Tem que haver reparação daquilo que a gente fez, de quem a gente ofendeu, de quem a gente passou para trás, de quem a gente traiu, de quem a gente enganou. Josué está orando, leia a Bíblia depois, leia Josué 7, um texto bom para você ler antes de dormir. Aí Josué está orando, dizendo, Senhor, e sabe o que Deus fala? Josué, para de orar, levanta e acha o pecador. Acha o pecador, levanta e acha o cara que está fazendo aquilo que é errado. E aí quando chega em Acã, ele parece que estava arrependido. Eu acho que Acã estava arrependido. Olha o versículo 20, ele quando falou, filho meu, que é isso que fizeste? Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Não parece uma confissão de uma pessoa arrependida, irmão? Sim ou não? É verdade, e ele não põe os outros na parada. Fui eu que pequei, eu que vi, eu que cobicei. Isso é um claro sinal de quem está arrependido. Não tem mas. Os arrependimentos normalmente não tem mas. Eu fiz mais, eu traí mais, eu menti mais, eu fiz mais. Não. Quando tem mais já é uma desculpa. Ele diz, eu pequei, verdadeiramente eu pequei. Então, eu penso, deixa eu fazer as minhas inferências aqui. Eu penso que se Acã tivesse se arrependido antes da batalha com Ai, porque deu tempo, talvez ele teria sido só expulso do arraial. Falar, Acã, não rola mais, pega sua família, pega suas coisas, vai embora. Talvez ele tivesse sido até perdoado, eu não sei. O que eu sei é que o arrependimento dele veio tardio. E porque o arrependimento veio tardio, precisou de reparação. Porque 36 homens morreram por causa do pecado dele. E como que a lei se aplicava na época da lei? Êxodo capítulo 21, versículo 24 e 25. Você sabe, está escrito, olho por olho, dente por dente. Era assim.
O Antigo Testamento é assim, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa era a aplicação da lei. Jesus, fica tranquilo, irmão, Mateus capítulo número 5, Jesus vai dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, se te baterem numa face, oferece a outra. Você fala, glória a Deus, mas muitas vezes para nós é mais legal o olho por olho, dente por dente. Fala assim, me dá que eu te dou de volta. Jesus diz, se te derem, dá outra face. Esse é o texto, ele fala, essa é a, deixa eu, aqui é Gênesis, tudo bem? A revelação é progressiva, aqui é Jesus, a revelação progride, é por isso que a lei é um aio da graça, a lei vai conduzindo o povo até que eles pudessem viver sobre graça. Jesus é a plena revelação. Então por isso que ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso era só um aio, só para conduzir vocês até aqui. Agora vocês estão na graça. Então, bateu na face da outra, pediu para andar 1 milha, anda 2. É lá o texto, depois você pode ler Mateus capítulo número 5. Só que essa confissão tardia de Acã, ele está na lei, ele está no Antigo Testamento. E Antigo Testamento, meu irmão, foi por sua causa que morreu, o que vai acontecer com você? Vai morrer também. Estava tudo dito, estava tudo certo. Fora isso, já tinha a orientação específica de Josué capítulo número 6. Ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Então, nesse caso, a reparação vem porque por culpa dele as pessoas morreram. Aí vem a parte mais tensa do texto. Eu já falei para vocês que eu não queria pregar o capítulo 7? Vamos com calma, versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra do ouro, e seus filhos e suas filhas e os bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos para o vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará, olho por olho, dente por dente. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Bom, eu vou fazer uma bifurcação aqui, porque eu tenho que fazer. Os biblicistas, os estudiosos da Bíblia, interpretam essa parte de duas maneiras. Existem duas interpretações que muitos biblicistas considerados fazem, e elas divergem um pouco entre si. Eu vou passar as duas para você. E aí depois você decide. Quem lembra desse programa? Isso, falei, o que é isso, pastor? Põe no Google, para você ver lá. Tinha um programa assim que a gente ligava do telefone fixo. Falou, o que é isso? Põe no Google, você vai achar lá também. Bom, tem duas interpretações. A primeira é a seguinte, Acã e a sua família foram mortos e apedrejados. Essa é a primeira interpretação. Acã e sua família, Acã, seus filhos, está aí, né? Os filhos, as filhas, tudo aquilo que ele possuía foram levados para o vale de Acor e foram apedrejados. A pergunta que fica é, qual que é a pergunta que a gente faz, irmãos? Sou só eu? A primeira pergunta que eu faço é, por que a família também? Por que a família do cara também, pô? Não foi ele que pecou? A Bíblia diz, Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre ele. Já tinha dito em Deuteronômio 24, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Aí você fala, peraí, pô, então as coisas estão conflitando entre si. Essa é a primeira interpretação, que Acã e sua família foram mortos, por quê? Porque muito provavelmente a família de Acã sabia do esquema. Muito provavelmente a mulher e os filhos o acobertaram, porque era muita coisa dentro da tenda. Eram muitos ciclos de prata, eram muitos ciclos de ouro. Tinha capa, os caras não viviam numa mansão. Ele falou assim, eu botei lá dentro da minha tenda. Muito provavelmente eles viram o pai chegando com aquelas coisas. Ele falou, eu cavei a parada, botei embaixo da terra, está lá. Então eles sabiam. Muito provavelmente eles estavam mancomunados, acobertando, aí falando, não, deixa quieto. Então é por isso que eles juntamente pagam pelo preço do pecado, porque eles são culpados tanto quanto. Podiam ter falado logo que Acã chegou em casa com aqueles negócios, todo mundo sabia da orientação. Então, provavelmente é por isso que Acã e a sua família pagaram por aquele pecado. A segunda interpretação, e ela existe, é que só Acã é que foi morto. Porque você vê aí que o texto diz assim, levaram ele para o vale de Acor e o apedrejaram.
Aí depois o texto muda para o plural. Depois apedrejou-os, queimou-os, mas primeiro apedrejou. Então, alguns dizem que foi Acã que foi levado, ele foi apedrejado, seus filhos e tudo que ele tinha estavam ali, então somente para testemunhar e para que aquilo ficasse de lição. E aí alguns dizem que aquilo que foi apedrejado, queimado, eram os seus bois. Boi era apedrejado, irmãos, até o boi levava pedra no Antigo Testamento. Leia Êxodo 21, está lá. Se o boi furou lá uma pessoa, lê lá depois assim, pedra no bendito do boi. Se o boi é reincidente, está lá, pedra no boi e no dono do boi, que sabia que ele era bravo. Lê lá, não estou inventando nada, Êxodo 21. Então muito provavelmente a segunda linha diz, não, foi só Acã que foi apedrejado, as coisas que ele tinha foram levadas ali para o Vale de Acor, e aí a gente não tem incongruência entre a lei e aquilo que foi feito. De qualquer forma, aí eu estava falando isso para minha esposa hoje, eu falei, o que eu falo hoje à noite? Porque as duas interpretações cabem, e aí, por isso que é bom também orar na hora que a gente está preparando a palavra. E a palavra que eu tenho para falar para você é o seguinte, irmão, não paga para ver. Não importa. Não importa se foi Acã, e os bois, e os trem que ele tinha. Não importa se foi Acã, os filhos, a mulher, tudo. Foi uma desgraça. Não importa o tamanho dela. Foi uma desgraça. Não arrisca, irmão. Não arrisca, não. Não vale a pena arriscar. Não vale a pena esperar para ver o tamanho do estrago. Por que eles foram mortos? Porque a confissão não exime da reparação. Tinha que haver reparação por aquilo que eles tinham feito. Então, a oração, irmãos, ela não eu preciso falar isso com muita clareza para você, a oração não substitui o quebrantamento, a santificação, o arrependimento, a restituição, a reparação e a reconciliação. Cada coisa tem o seu lugar. Não adianta você pecar contra outrem e confessar para Deus só. Não adianta. Tem que ter reparação. Não foi isso que Zaqueu nos ensinou? Quando ele entendeu o que era o reino de Deus, e ele entende quem era Jesus, e aí a Bíblia diz assim, Lucas 19, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Legal, era um cara rico, coletor de impostos, tinha muito dinheiro. E ele diz mais, se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes no lugar. Arrependimento. Eu não quero mais fazer, eu não desejo mais fazer, e vou atrás daquele que eu ofendi e vou reparar. O pecado oculto exige de nós reparação. E diante de tudo isso, o que a gente faz? Eu acho que a gente podia ler Provérbios 28, 13, abra sua Bíblia. Provérbios 28, 13. A Bíblia diz assim, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prospera. Olha aqui para mim, você pode até enriquecer. Você pode até fechar mais negócios. Mas não se iluda, enriquecer e prosperar na Bíblia são duas coisas completamente diferentes. Eu já disse isso aqui na igreja, prosperidade na Bíblia é ter em abundância tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Isso é prosperidade. Prosperar e enriquecer são coisas distintas na Bíblia. Ninguém, enquanto carregando o pecado oculto, consegue prosperar, consegue ter paz no coração, consegue ter relacionamentos plenos, consegue caminhar sem o fantasma atrás de si. Não consegue, a Bíblia diz, ninguém prospera, jamais prosperará. O pecado oculto é uma tragédia porque leva a gente a viver de uma forma hipócrita, leva a gente a colocar uma máscara, colocar uma capa de religiosidade e a fazer da nossa vida um grande teatro, a interpretar um papel, um personagem quando a gente está aqui, como se Deus não soubesse a verdade. Lembra de Davi e Batseba?
O mesmo ciclo. Viu, cobiçou, tomou e escondeu. O mesmo. Viu Batseba, cobiçou Batseba, tomou a Batseba, escondeu o pecado, mandou matar Urias. E aí continuou despachando lá do palácio, bonitão, ó, reizão, pá. Um dia Deus sopra no ouvido de Natã aquilo que tinha acontecido. E sabe o que Davi disse no Salmo 32, falando do seu pecado? Salmo 32, versículos 3 e 4 diz: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, pelos meus constantes gemidos de dia e noite, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quem esconde o pecado tem lágrimas na alma, não tem sossego no coração, tem a mão de Deus pesando sobre si, anda com a bola de ferro amarrada no pé. Enquanto Davi calou o seu pecado, ele não teve paz. Ele não podia dormir direito à noite. Ele não tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas que realmente o amavam e entregar e dar amor e devoção de verdade, porque ele tinha algo escondido. Então eu te encorajo hoje, meu irmão, a não guardar no seu coração, por mais que você tenha vivido com isso até hoje. Eu te encorajo a parar com o engodo, parar com o teatro. Não guarde no seu coração, para que você não viva sem paz, sem alegria. O que a Bíblia diz que a gente tem que fazer para sair do pecado oculto? Primeiro, se arrepender. O que é arrepender, irmãos? O arrependimento é dizer assim: eu não quero mais. O arrependimento só vem quando a gente, olhando, vislumbrando a possibilidade de fazer de novo, diz: eu não vou fazer. Isso é arrependimento. Vislumbrando na sexta-feira à noite a possibilidade de novo ir para um motel com aquela mulher, eu não vou fazer. Já decidi aqui, isso é arrependimento, eu não quero mais. Vislumbrando a possibilidade de novamente fazer o negócio errado, dar a nota fria, trapacear, vai aparecer amanhã, mas eu não vou fazer mais, eu já não estou fazendo mais. Isso é arrependimento, é não querer praticar mais, entendeu? É a diferença entre remorso. Remorso, ai, que coisa que eu fiz, mas eu já sei que sexta-feira à noite eu vou fazer de novo. Eu já sei disso. Isso é remorso. Arrependimento é dizer: eu não vou fazer mais, isso acabou. Depois do arrependimento vem o duro passo da confissão. É dizer: pequei contra o Senhor. Eu pequei, verdadeiramente eu sou um pecador. Verdadeiramente eu sou um adúltero. Eu sou um larápio. Verdadeiramente eu sou um ladrão. Pô, pastor, pega leve, desculpa, mas verdadeiramente eu sou mentiroso. Essa é a verdade de quem eu sou, porque só a verdade liberta. Quantos crentes digam amém? Só a verdade. Só a verdade. A mentira adula e escraviza, a verdade fere, mas liberta. O arrependimento, a confissão, e aí vem o que Provérbios diz: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e o que, irmãos? E deixa. É aquele que diz: não, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu estou tirando da minha vida. Esse contato de telefone, ele está bloqueado. Vou jogar o aparelho fora, vou comprar outro, começar tudo de novo. Aquela pessoa da minha rede social, acabou, morri, bloqueei. Se necessário for, sumo da rede social. Não aquele flerte que eu estava tendo com aquela pessoa, aquele jogo de palavras, Jesus te ama e eu também, acabou. Não faz mais parte da minha vida. Eu vou deixar isso, eu vou estabelecer um novo ciclo. Deixar alguma coisa é parar de fazer algo e começar a fazer outro. Como, por exemplo, quem sabe falar de quem você é para o seu cônjuge. Um exercício tão simples. E qual é o resultado? O resultado, irmãos, é encontrar sossego para o coração, para a alma. É alcançar misericórdia. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Quando você confessa os seus pecados, Deus é poderoso, fiel e justo para te purificar. Talvez você está aqui hoje à noite e você diga: pastor, eu fui longe demais, para mim não tem mais jeito.
Para mim não tem mais volta. Isso tudo que você falou, isso é fichinha, você não faz ideia das coisas que eu fiz. Não tem mais jeito para mim. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus. Deus se alegra em recomeçar a sua história hoje. Deus se alegra em receber um filho que volta para casa e que diz: eu pequei, mas eu não quero mais. A alegria de Deus em liberar perdão, a Bíblia diz em Isaías capítulo 1 versículo 18: vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Eu preciso dar o passo, antes que seja tarde demais, me voltar para Deus, me voltar para a aliança que está com Ele. Dizer como Davi disse, pode se colocar em pé no seu lugar, como Davi disse no Salmo 139, vir ao altar. E Davi disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelas veredas da justiça.